Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, no verso 9. Mateus 9, 9. Mateus 9, 9. A minha versão está escrita assim: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Então estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Esse evento é conhecido como a conversão de Mateus, a conversão de Levi. É um evento onde estava um homem que até então jamais, nunca tinha interagido com Jesus. Um homem que duvidaria e tinha motivo de sobra para duvidar que Jesus soubesse o seu nome, porque era um publicano. Um publicano era alguém excluído à margem da sociedade. Era um homem odiado pela sua nação. Era um homem que, estando Israel, estando os hebreus, os judeus, debaixo de um jugo de escravidão, de dominação, de colonização por Roma, esse homem enriquecia da seguinte forma: ele comprava títulos tributários de Roma, títulos de impostos que Roma cobrava para os judeus. Ele comprava esse direito, esses títulos, e acrescentava ainda aquilo que a gente chama de exação. Acrescentava um valor a mais. E cobrava, além do que Roma iria cobrar ao povo, ele cobrava um valor ainda superior. Esse valor era o que ele ficava para ele, e com isso enriquecia. Agora imagina o quanto esse cara era amado pelo povo, porque ele estava facilitando o trabalho de Roma, cobrando impostos para Roma, e ainda pesando um jugo que já era insuportável. Esse homem era a escória da sociedade. Ele aprendeu a ser odiado, ele acostumou com o ódio. Era a linguagem que ele conhecia, a linguagem do ódio, a linguagem da exclusão. E essa linguagem da exclusão, obviamente, entra no coração dele de um modo em que ele somatiza isso, olha para Jesus, um homem amoroso, carinhoso, mas também reto e justo, conhecedor da lei de Deus, dominador das Escrituras, se apresenta como filho de Deus, obviamente um representante da divindade. A última coisa que ele imaginaria é que esse homem sabia o nome dele. E principalmente que esse homem iria querer ser amigo dele. Mas a gente lê o texto em que ele diz: Jesus, passando pela coletoria, viu Mateus e disse: segue-me. Primeira coisa que eu preciso te dizer é que esse texto ele é relatado em 3 evangelhos. Quando a gente olha em Marcos capítulo 2, nós lemos o relato que está aqui explicitado, em que vai dizer: Jesus, passando pela coletoria, viu Levi, filho de Alfeu, e disse: segue-me. Mas quando a gente vai em Lucas capítulo 5, a gente vai encontrar o texto muito parecido, que vai dizer que Jesus, passando pela coletoria, viu Levi, o publicano, e disse: segue-me. Os textos são aparentemente idênticos, mas comportam muitas e significativas e essenciais diferenças. Qual a grande diferença aqui? Veja, segundo o relato de Marcos, quando Jesus olha, ele encontra um homem chamado Levi, e ele identifica quem é esse homem. Ele é filho de Alfeu. Levi, o filho de Alfeu. Levi, ele é visto não só em seu nome, em sua identidade, mas em suas raízes. É Jesus dizendo: esse cara aqui é o filho daquela família ali, ó. É assim que Marcos olha aquele encontro. E é assim que Marcos identifica aquele encontro. Marcos, olhando de fora, via assim: Jesus olhou o filho de Alfeu ali, ó.
Ele rotulou e caracterizou um homem pela sua família, pela sua história. Lucas, quando vai identificar, quando vai contar essa história, olhando por outro prisma, ele está olhando aquele encontro e dizendo: Jesus passou e viu Levi, o publicano, aquele homem, aquele excluído. Ele categoriza esse homem pela sua profissão, por aquilo que ele faz. Marcos olha para o lugar de onde ele veio. Lucas olha para o que ele faz. Mas o que aqui diz Mateus? Levi e Mateus eram a mesma pessoa. Não há nenhuma explicação lógica por que Mateus tinha dois nomes. Até porque Levi e Mateus têm significados diferentes, mas eram a mesma pessoa. Uma das possibilidades, tanto que ele tinha dois nomes, o que não é tão plausível, porque são nomes com concepções muito diferentes, ou que Jesus pode ter alterado o nome dele, embora a Bíblia não seja explícita sobre isso. Mas é certo que ele passa a ser chamado de Mateus quando anda com Jesus. E o Evangelho de Mateus não chama ele de Levi, hora nenhuma, só chama de Mateus. O Evangelho de Mateus é escrito por, adivinha? Mateus. Quando Mateus conta essa história, ele é lacônico, ele é simples, ele é objetivo, ele é direto. Ele diz: Jesus passando viu Mateus. Em primeiro lugar, Jesus não viu Levi. Ele não viu o que ele era. Ele viu o que ele se tornaria na mão de Jesus. Quando Jesus passou, quando Jesus olhou para mim, ele não viu o que eu era naquele momento. Ele viu já aquilo que eu me transformaria na mão dele. Isso é maravilhoso. Jesus olhou para Levi, mas viu Mateus. E quem sabe Jesus olha para você hoje, já enxergando aquilo que você vai se transformar na mão dele. Já te chamando por aquilo que você vai se transformar na mão dele. E o principal é que Mateus dizendo: olha, quando ele olhou para mim, a visão do olhado, né? Quando ele olhou para mim, ele não viu minha família. Ele não viu minha profissão. Ou seja, ele não se importou com o lugar de onde eu vim. Ele não se importou com aquilo que eu faço. Ele só viu Mateus. Ele só se importou com o meu coração. Ele só se importou com a minha essência. Ele se importou comigo. Ele não tinha outro interesse a não ser passar tempo comigo. O olhar dele eu identifiquei. Não era um olhar que apontava para a minha história pregressa. Não era um olhar que apontava para os meus traumas. Não era um olhar que apontava para o meu abuso. Não era um olhar que me identificava de acordo com aquilo que eu faço. Não era um olhar que simplesmente me martirizava por eu ser publicano. Não era um olhar que me excluía como olhar da sociedade inteira. Não era aquele olhar de pessoas que quando passavam por mim cuspiam no chão. Não era esse olhar. Eu sabia. Ele estava vendo só Mateus. Ele estava se importando só comigo. Esse foi o olhar que ele sentiu. E aí, quando ele percebe esse olhar, e aquele homem dizendo: vem me seguir, vem andar comigo. Ele: oh, claro que eu vou. Há quanto tempo ninguém olhava para mim desse jeito? Para pensar quanto tempo ninguém olha para você desse jeito. Além do seu corpo, além do seu carro, além da sua profissão, além daquilo que você tem a oferecer. Quanto tempo tem que alguém não faz amizade com você sem a expectativa de que você ofereça nada? Qual foi a última vez que você foi aceito num lugar em que as pessoas não sabiam que você tinha algo a oferecer? Essa é a perspectiva de Jesus no Evangelho. Jesus não te categoriza pelo que você tem a oferecer. Porque o Evangelho não é a expectativa ou uma obra feita por homens em prol de Deus. O Evangelho não é a expectativa de salvação de acordo com aquilo que você faz para merecer. O Evangelho é uma obra graciosa de Cristo e que se resume naquilo que Ele faz por você. Por isso que aqui não importa de onde você vem, o que você faz. Isso para muita gente até é uma decepção. Poxa, por que não?
Pensei que eu teria um lugar mais especial. Afinal, eu sou teólogo. Afinal, em todos os lugares eu tenho cadeiras especiais. Por que aqui eu não tenho? Não, aqui não tem. Mas espera aí, você sabe com quem você está falando? Bem, tomara que você saiba, senão seremos dois perdidos aqui. Tomara que você saiba quem é você, porque eu realmente não te conheço. No Evangelho de Cristo não tem a mínima diferença. Onde você pisou, o que você está fazendo. Não. O convite de Jesus é o mesmo. Independente da sua conta bancária, da sua vida pregressa, da sua vida presente. Ele só está chamando você para largar tudo e vir. Vem. Independente do que você está fazendo, vem, vem. Mas Jesus, ninguém nunca se interessou por mim. Eles não sabem o que perderam. Eu me interesso, vem. E naquele dia tem um negócio complicado. Porque Jesus falou assim, vem. Mas para onde Jesus foi? Para a casa de Mateus. Olha que visitante indigesto. Olha que companhia, vem, mas lá na tua casa o jantar hoje, tá ligado, né? Oh, então você que vem, né, Jesus? Eu vou entrar na tua vida. E aí olha a confusão. Jesus entra na casa de Mateus, começa a comer, de repente, todo mundo entra pública. A corja da sociedade entra também na casa de Mateus. Veja, Mateus que até então era solitário, que ninguém andava com ele. Agora tem uma multidão dentro da casa de Mateus. Por quê? Porque Jesus está lá. E aí se prepare, é isso aí que a gente tem que verbalizar cada vez mais nos dias de hoje. Aceitar Jesus implica em aceitar irmãos. Olha que viagem. Aceitar a galera de Jesus. Sabe aqueles amigos que você quer chamar para o rolê, mas não chama porque sabe que se chamar o amigo chato dele vai? Cuidado ao chamar Jesus para o seu rolê. Cuidado ao chamar Jesus para a sua vida, porque os amigos chatos dele vêm junto. E os amigos chatos ele chama de igreja, discípulos. Não tem como andar com Jesus sozinho. Não tem, o Evangelho não compactua com isso. O Evangelho é um ambiente de comunhão. Mateus permitiu que Jesus entrasse na casa dele, aí entra um monte de gente. E quando isso acontece, tem um escândalo acontecendo ali, porque os mestres da lei, os fariseus olham aquilo e se sentem incomodados. Eles olham e dizem, está certo isso? Chamam os discípulos de Jesus e dizem assim, tem uma coisa errada acontecendo, você não está percebendo? É muito estranho para a gente. E os discípulos, o quê? O mestre de vocês está sentado junto com os publicanos. O mestre de vocês está sentado com pecadores. Você não acha isso estranho? E os discípulos não respondem nada. Jesus é quem responde. Ei, entenda uma coisa. Eu não vim para quem está são. Eu não vim para vocês. Aliás, se vocês estão bem, não é para vocês que eu vim. Eu vim para quem está doente. E a rigor, sinceramente, eu não me espanto com o fato de Jesus sentar com os publicanos e pecadores. Para mim não é um espanto. Para mim, sabe qual é o espanto mesmo? O espanto verdadeiro para mim, aquilo que me choca, me deixa, rapaz, que doideira é essa? Não é o fato de Jesus sentar com os pecadores. É o fato de os pecadores se sentirem à vontade para sentar com Jesus. Isso é que me chama a atenção. Porque não é uma cena comum. Uma pessoa escória da sociedade, tida como excluída, mal vestida, que até então, uma pessoa que não teria lugar numa tribuna do templo, uma pessoa que não teria palavra na sinagoga, uma pessoa que não leria um livro numa liturgia de culto judaico. De onde ela tira a ousadia para chegar e sentar perto do Filho de Deus? Isso é que me espanta. Isso é que me parece completamente chocante. É você simplesmente entrar lá no STF de bermuda, sentar, cruzar a perna. Qual é, Xandão? Alguém aqui faria isso?
Não, você também não quer sentar junto com o Xandão, né? Convenhamos. Mas, imagine que ele tivesse cabelo. Ele fosse uma pessoa mais legal do que é. É uma ousadia que a gente não concebe. Não é usual. E por que isso está acontecendo aqui com tanta naturalidade? Veja, a pergunta dos fariseus não é uma pergunta plausível. Não é a pergunta a ser feita ali. Não é por que Jesus está sentado com os publicanos. A pergunta que incomoda nesse texto é como aqueles homens tiveram ousadia de sentar do lado de Jesus. Eram pessoas que não tinham lugar no púlpito, eram pessoas que não tinham lugar na tribuna, eram pessoas que não tinham lugar na sinagoga, eram pessoas que não tinham cadeiras de honra. Por que elas se sentem à vontade para sentar do lado de Jesus? Numa mesa. É porque essa é a mensagem do Evangelho e é isso que Jesus vem anunciar. É que com Jesus, quem não tem lugar no púlpito, quem não tem lugar na tribuna, quem não tem lugar no palco, tem sempre um lugar do lado dele na mesa. É nisso que se resume o Evangelho. Não em um ambiente de rituais, não em um palco de liturgias, não em costumes que você precisa aprender, não em regras que você precisa decorar, mas numa mesa que você precisa sentar, numa relação que você precisa desfrutar, em palavras que você precisa ouvir, em companhias que você precisa cada vez mais fomentar, em uma relação na qual você precisa crescer. O Evangelho é sobre andar de mãos dadas com Cristo e sentar com Ele na mesa para ouvir Ele falar. O Evangelho não é, a lógica do Evangelho não é bater cartão na quarta-feira. Não é vir para a igreja para pagar seus pecados não são pagos aqui, seus pecados foram pagos na cruz do Calvário 2000 anos atrás. Não é aqui que você expurga a sua culpa. Não é aqui que você simplesmente sai com a consciência tranquila de já fiz a minha boa ação da semana, já fui no culto. Isso não vale nada se você não se encontrou com o dono da casa. O Evangelho é o cultivo de uma mesa e não uma experiência religiosa pura e simplesmente litúrgica. O culto que agrada a Deus não é o culto que começa com aquela oração, canta aquele louvor, lê aquela palavra e faz aquilo. Não é isso. Isso é o que a gente faz por uma convenção que a gente criou no meio do culto. Mas o culto de verdade é uma mesa preparada, onde nós sentamos e ouvimos o nosso mestre falar e nos abraçamos com ele. É por isso que aqui não importa muito qual é a tua família, qual é a tua origem. Não importa muito qual é a tua graduação, qual é a tua atividade. Não importa muito, porque quando a gente senta na mesa, as pernas ficam escondidas, né? Ninguém vê a perna de ninguém. É comum que na mesa a mulher se comunique com o homem código Morse. 2 chutes, vamos embora, amor. Um chute para de falar isso, a piada está sem graça. Os casais têm seus códigos, que ninguém está vendo as pernas, ninguém vê. Na mesa do Senhor, sua caminhada, seu tempo de igreja, seu tempo de religiosidade, ou seus passos errados, todos eles ficam em segundo plano. Mas o que é que fica evidente na mesa? Em primeiro lugar, a identidade. Em segundo lugar, o coração. Não tem como sentar na mesa do Senhor se você não vier derramar o seu coração por inteiro. Esse é o ambiente que o Evangelho cultiva. Que você não precisa saber rezar. Você precisa saber conversar. Falar com Ele, se abrir. Mas eu não sei, uma vez eu estava numa reunião na igreja, aí no término da reunião, eu falei assim, irmão fulano, você pode orar encerrando a reunião? Aí ele falou assim, eu não sei orar, Aí eu, gente, mãe, não sei que macho é esse, não sabe orar? Não sei orar, desculpa. Peraí, tu não ora antes de dormir, não? Tu não ora antes de comer, não ora quando vai sair de casa? Ele, não, oro. Então, não, mas ó, lá, eu oro do meu jeito. Aí eu falei assim, irmão, posso te fazer um pedido?
Aí ele, pode. Não aprenda a orar nunca. Porque você ora do jeito certo e não sabe. A gente aprendeu que oração são aquelas palavras: Deus de poder, de majestade, honra e toda a glória. Gente. Às vezes a gente não ora porque parece que orar é chato. Eu estou falando, não tem ninguém me ouvindo. Mas imagina uma relação de casamento, se eu chegasse todos os dias lá com minha esposa, esposa de poder, majestade, toda a beleza e grandiosidade desta terra. Ela olhar para minha cara e dizer, para com essa frescura, rapaz. Oxe, tá maluco? Não é você que está falando. Para essa besteira. Esse casamento não ia durar 15 dias. Será que Deus também não está achando sua oração muito chata? Porque parece outra pessoa falando. Você não precisa saber isso. Aqui não. Na mesa não. Na mesa o teatro vai embora. Na mesa a máscara vai... Na mesa você não precisa impressionar. Na mesa você não precisa fazer teatro, você não precisa plantar bananeira. Não precisa. Na mesa é só desfrutar. Na mesa é verdade, na mesa é coração, na mesa é identidade. Evangelho é isso, cara. Evangelho não precisa da sua melhor roupa. Mas, irmão, na presença de um juiz e de um rei, você não vai com sua melhor roupa? E talvez essa seja a sua diferença para a minha. Quando você fala com ele, você fala com o juiz, eu falo com o pai. E aí meu pai, sinceramente, não está preocupado com a minha melhor roupa, porque a minha melhor e a minha pior foi ele que me deu. Ele que escolheu. Acredite, eu falo com Deus com camisa do Bahia. E ele me escuta. Me escuta. E até porque eu estou mais perto dele com 2 estrelas. Tem gente que só tem uma que é... E que é fake. Não é isso que vai te credenciar na mesa. Na mesa isso não tem a menor importância. A mesa é lugar de verdade. A mesa é lugar de relação. E aí Jesus olha para eles, para aqueles fariseus, e diz assim, ei, vocês não entenderam um negócio, né? Primeiro lugar, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Entenda, Jesus não tem compromisso com quem não precisa de um Salvador. E eu deixo isso muito claro. Se você não tem uma carência na sua vida, se você não tem algo a melhorar, se você acha que a sua vida está boa, você está perdendo tempo aqui na igreja. Se você não precisa de um Salvador, é sério, não precisa vir. Eu não sei porque você está aqui. Se você não precisa de alguém que resgate a sua alma, não precisa o culto. O evangelho é desnecessário para você. Desnecessário. Você não precisa vir. O evangelho é para quem precisa de um Salvador, é para quem está doente. Os doentes é que estão aqui. Jesus diz, eu vim para esses. E aí? E tem uma coisa que vocês não entenderam ainda. Vocês não aprenderam o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Vocês já leram isso, eu tenho certeza que vocês já leram. Mas vocês só não entenderam. Não aprenderam o significado disso. Jesus está dizendo uma citação do Velho Testamento. Vocês já leram onde isso? Está lá em Oséias, capítulo 6. Se você puder projetar, eu não combinei com você, mas aqui é na hora tudo assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Oséias, capítulo 6. A partir do verso 1, a gente vê um louvor muito bonito. Uma oração em que o povo de Israel está dizendo, vinde, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas Ele vai nos sarar. Ele fez uma ferida em nós, mas Ele vai curar essa ferida. Aí no verso 2, depois de 2 dias, Ele nos dará vida. Ao 3º dia, Ele nos ressuscitará. E viveremos diante dEle. Conheçamos, prossigamos em conhecer o Senhor, tão certo como amanhã a sua vinda é. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia.
e como a chuva temporã. A gente olha isso e a gente acha isso maravilhoso. Olha que oração linda. Aliás, essa oração virou louvor. Tem uma música com essa música, e aliás a música é linda, a música do Diante do Trono. Isaac conhece a música. Só que no real contexto dela não é um contexto tão legal. Olha o que Deus está dizendo. Se puder, volta no capítulo 5, verso 13. A partir do 13. No capítulo 5, verso 13, Deus está irado com o povo. Com um povo que acostumou com a ideia de que pode andar em uma completa sociedade de injustiça, de desapego a Ele, mas toda hora deu ruim, faz um culto que Deus volta. Faz uma vigília de poder e avivamento que Deus aí, meu irmão, fica bonzinho com você. É um povo que se acostumou a comprar Deus pela liturgia, mas não mudava de vida. É um povo que se acostumou a fazer os cultos como um protocolo para amansar a fera chamada Deus, mas que vivia ainda, cada vez mais explorando os pobres, sem misericórdia, enriquecendo cada vez mais à custa de exploração e de trabalho indevido. Era uma sociedade injusta. Era uma sociedade onde era cada um por si, problema é teu. Era uma sociedade que tinha abandonado todos os ordenamentos de Deus, inclusive com relação ao jubileu. Era uma sociedade completamente deturpada em ídolos, em idolatria. Mas, fica tranquilo, a gente mata um cordeirinho ali, faz um churrasco para Deus, Ele vai adorar. Faz uma vigília e está tudo certo. Vai no culto dia de quarta e está tudo certo. Olha o que Deus está dizendo. Oséias 5,13. Quando Efraim viu a sua enfermidade, Judá notou sua ferida. Efraim se dirigiu à Síria e enviou mensageiros ao grande rei. Mas ele não tem condição de curá-los, e nem de sarar sua ferida. 14. Porque para Efraim eu serei como um leão. Olha Deus dizendo, eu cansei, Israel. Eu cansei. Para a casa de Judá, como um leãozinho, eu mesmo os despedaçarei, e depois irei embora. Vou arrastá-los comigo, e não haverá quem possa livrá-los. 15. Eu irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados, e busquem a minha face. Estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. Ou seja, na hora da angústia, eu já sei o que eles vão fazer. Vão vir para perto de mim e vão dizer, aí vem Oséias 6,1. Vinde, voltemos ao Senhor. Eu já sei a oração que vocês vão fazer. É Deus dizendo, eu conheço vocês. Eu conheço esse amorzinho de vocês, essa paixãozinha. Vocês acham que me compram com campanha das 7 cabeçadas na cruz, cara? Vocês acham que me compram com as reuniõezinhas de vocês. Vocês continuam distante de mim. Mas da porta para a igreja vocês são um rebanho de santo. Ah, não é isso que eu quero. Aí ele fala isso no verso 1, 2 e 3. Esse povo vai orar assim, ó. Já estou adivinhando. Vai chegar e vão orar, vinde, voltem, conheçamos, prossigamos em conhecer. Aí no verso 4 ele diz, Oséias 6,4. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Por isso, os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Verso 6. Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. É desse texto que Jesus está falando. Ei, fariseus, vocês não leram, né? Vocês não entenderam nada. Vocês acham que eu quero é culto? Vocês acham que eu quero mais reunião? Vocês acham que eu quero vigília? Vocês acham que eu quero conferência? Quero não. Eu quero relação. Eu quero misericórdia. Eu quero comunhão entre meus filhos. É por isso que a gente fala aqui, gente. O evangelho é sobre caminhar com Cristo. E não fazer dança da chuva para ver se Ele se revela. Se em algum momento você perceber que o culto está pesado para a sua família, não venha para a igreja. Adore a Deus, reunindo sua família, seus filhos, mostrando para eles que o evangelho é leve, leve eles na praia, leve eles no parque. Falte um culto. Privilegie
a leveza, a doçura de uma vida com Cristo. A igreja é o lugar onde você vai encontrar sua família. Mas muitas vezes, a gente, na nossa história de evangelismo, de peso, de liturgias, de ritos, de dogmas, achando que isso compra Deus, a gente enfada a nossa carne com a religiosidade vazia, de esforço, de cansaço, de dor, de fadiga, achando que é isso que vai comprar o poder de Deus. Deus não está à venda. Eu estou falando com muita gente aqui que se magoou com o evangelho. Eu estou falando com gente que carrega feridas profundas em seu coração, feitas dentro da igreja. O que vai lhe curar não é aumentar a quantidade de jejuns. O que vai lhe curar não é aumentar a quantidade de cultos que você frequenta. O que vai lhe curar desse trauma que você trouxe para a sua vida não é simplesmente fazer uma série de gabinetes com outro pastor. O que vai lhe curar dessa série de traumas, dessa série de angústias que você traz na sua alma e que até hoje você não consegue confiar em líder nenhum, não consegue desenvolver outro relacionamento, porque a igreja te explorou. Não é aumentar o número de tarefas, não entrar em outro ministério, é aprender a sentar numa mesa de relacionamento com o Senhor Jesus e entender que o evangelho é novidade de vida. Eu estou falando também com gente que não peregrinou por igrejas, mas em todo lugar que foi, se viu avaliado por aquilo que faz, pela história pregressa, pela família que pertence, por quanto tem no bolso. E talvez venha para o evangelho com essa mesma expectativa. Aqui não funciona. Aqui não funciona. Sua moeda não vale nada. Porque o evangelho não é sobre a capacidade que temos de comprar o poder de Deus, mas é sobre a humildade de reconhecer que foi Ele quem nos comprou. Feche seus olhos. E o meu convite é para que você ore ao Senhor agora, no seu coração, com palavras que você usa com um amigo, falando de assuntos que você conversa com um amigo. Chega das suas rezas ensaiadas. Chega das palavras bonitas que você faz para impressionar as pessoas. Chega disso. O que vai lhe curar não é mais jejum. O que vai lhe curar não é mais rito. O que vai lhe curar não é trabalhar mais. Não. O que vai lhe curar é sentar na mesa dele. É encostar sua cabeça no ombro dele. É se relacionar com ele. É ouvir a voz dele. É ter uma conversa sincera com ele. É aprender do caráter dele. É aprender a amar com ele. Quantos traumas você traz no seu coração. Quantas feridas a sua alma já acumulou. Talvez você seja um Levi, avaliado a vida inteira, excluído pelo quanto valia ou pelo quanto não valia, pelo que já fez. Talvez tem gente aqui que foi longe demais, os pecados, os erros. Jesus não está se importando com isso. Na mesa isso está em segundo plano. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, Na mesa isso não importa. tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que A mesa é lugar de não era comunhão. minha, tentando É de achar cura. o meu valor, De nova oportunidade tentando te impressionar. e restauração. Hoje Ele quer entrar na sua casa. Um dia eu Vem. poderia ser Qual coletoria você está se escondendo? suficiente. De onde Ele está te tirando agora? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, De onde Ele está mandando você sair? tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que Atrás das não mesmas era desculpas, minha, tentando da achar mesma historinha, meu do mesmo valor, pecado, da mesma dor, do mesmo trauma. Ele está te dizendo, vem, vem. Mas eu fiz isso, não importa, vem. Ah, mas a minha vida, não vem. Mas eu estou fazendo isso, vem. Só vem. Confia nele. Confia em quem te chama.
senta na mesa com Ele. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Fique de pé. A tua mesa cura, a tua mesa A cura. mesa do Senhor traz cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar para você. Tem um lugar pra mim. Tem um lugar para mim. Tem comunhão nela. Tua mesa cura. Aqui tem novas oportunidades. Aqui tem segundas chances e terceiras e quartas. Aqui tem acolhimento. Aqui tem abraço. E os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. E os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Eu carrego o nome da família. Eu carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem lugar pra mim. Carrego o nome da família. Tem um lugar para você. Eu sei que nem em todos os lugares tem lugar para você. E talvez tenha gente aqui que está procurando um lugar para ficar, um lugar para trabalhar, um lugar onde seja aceita, um lugar onde te valorizem, um lugar onde aceitem seu currículo, onde aceitem sua experiência. E aqui eu quero dizer que há um lugar para você, independentemente da sua experiência. Não é a sua experiência que Ele credencia. Não é o que você faz ou o que você fez que Ele credencia. É o que Ele fez por você. Ele era o unigênito de Deus Pai. E na cruz Ele diz: Deus meu, por que você me desamparou? O Pai o desamparou para que Ele deixasse de ser unigênito e se tornasse o primogênito. O primeiro, o mais velho de muitos irmãos, para que hoje eu e você possamos carregar o nome da família, carregar o sobrenome de Jesus, para que você possa pertencer a uma mesa, para que Ele possa arrastar uma cadeira a mais e dizer: senta aqui, é aqui que você descansa, aqui você acha cura. Para muita gente, falar em pertencer a uma igreja é quase falar em pertencer a uma irmandade. Não, você é doido, não aguento mais isso. Eu sei como é, já participei de uma. Arrancaram todo o meu sangue, me exploraram. Não é para ser assim, mas às vezes acontece em alguns lugares, infelizmente. Não é para ser assim.
Nós aqui também falhamos muito. E a gente pode ter falhado com você também. Pode ser aqui que você se decepcionou. Não está isentando isso não. A nossa igreja também pode decepcionar pessoas. A Lírio decepciona. Eu decepciono. Nosso pastorado é falho. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é poderoso para restaurar. É ambiente de cura. O Evangelho de Jesus te cura apesar de mim, apesar da Lírio, apesar das igrejas por onde você passou, apesar das experiências religiosas que você teve, apesar das experiências profissionais e relacionais que você teve. O Evangelho de Jesus Cristo é lugar de recomeço. É lugar onde Ele te chama. E você não precisa ter pudor, vergonha, para com ousadia chegar e sentar. Por que eu sentei? Sei lá, Ele disse que eu podia. Mas você fez isso? Ele não se importou. Mas você é filho daquela pessoa? Ele também não se importou. Mas a sua história diz isso? Ele também não se importou. Mas o seu passado diz isso? Ele também não se importou. Ele, quando olhou para mim, só me viu e disse: vem. E eu fui e sentei do lado dele. Esse é o chamado que o Evangelho tem para você. E a igreja tem que ser para você um lugar de mesa, lugar de comunhão, lugar de acolhimento, e não um lugar de exploração. Porque a igreja é o lugar que te ensina a viver o Evangelho da porta para fora, no mundo real, onde a vida acontece. E esse é o verdadeiro Evangelho de Jesus, o Evangelho da mesa. E o resto é fábula. Vamos orar. Pai, obrigado pela mesa, obrigado pela comunhão, obrigado pelo abraço, pelo acolhimento. Obrigado por nos dar o teu caráter. Obrigado por nos dar um caminho por onde podemos caminhar. Obrigado por nos dar um modelo de vida. Obrigado por nos dar felicidade. Obrigado por nos dar alegria. Obrigado por nos dar um sorriso. Obrigado por nos ensinar que ser crente e sorrir é perfeitamente compatível. Obrigado por nos ensinar que a vida com Jesus é uma vida alegre. Obrigado por isso, pela leveza da tua obra em nós. Obrigado, Senhor, por isso, pela alegria que sentimos em te pertencer e pela cura que temos quando sentamos do teu lado na tua mesa. E no teu nome nós dizemos que o amor glorioso de Deus Pai, que a graça salvadora e redentora de Jesus o Filho, e que a comunhão perfeita, terapêutica, curativa do Espírito Santo de Deus estejam sobre toda a igreja, todo aquele que senta na mesa de Jesus Cristo, desde agora e até o céu. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e que te leve para sua casa, para sentar na mesa de Jesus.